O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, reagiu a uma matéria da velha imprensa que anunciou veladamente que ele e outros serão tornados inelegíveis quando a eleição do próximo ano estiver se aproximando. O deputado expôs a matéria, que mostrava que o TSE acumula inquéritos e processos contra conservadores sem dar andamento, e disse: "Isso pode sim estar sendo gestado. Deixar tudo prontinho para julgar os nossos processos lá na frente, perto da eleição de 2026. Eduardo Bolsonaro apontou que no ordenamento jurídico brasileiro não havia previsão de que parlamentares pudessem ser condenados por crime contra a honra. No entanto, com a instrumentalização do judiciário para a perseguição política, isso vem ocorrendo e pode impedir que candidatos conservadores e da direita sequer concorram nas próximas eleições." O deputado propôs: "Por mais que eu possa receber uma pena mínima de 1, 2, 3 meses, se nesse período estiver outubro de 2026, eu vou perder meus direitos políticos. Então, para remédio disso, eu tenho feito uma articulação para aprovar projeto de lei e PEC para ressalvar os crimes contra a honra, para que eles não façam que a gente perca o direito político." A Constituição brasileira prevê a imunidade total dos parlamentares por opiniões, palavras e votos, mas vem sendo sistematicamente descumprida para perseguir a oposição ao regime em vigor. No mesmo sentido, a tática de deixar processos e inquéritos sem movimentação para levá-los a julgamento quando for politicamente conveniente tornou-se absolutamente banal. Nos casos de perseguição política aberta, a tática permite ainda manter os alvos submetidos por tempo indeterminado a medidas cautelares arbitrárias e abusivas em que o próprio processo já é uma pena, independente de qualquer prova. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo, marca, a um grupo de pessoas, e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira.
Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Já tem um tempo eu venho alertando sobre uma estratégia para deixar inelegível vários futuros deputados federais e senadores. Hoje o Globo ele fez uma matéria convergindo para o que eu venho alertando. Talvez não tendo a mesma conclusão que eu, mas chamando atenção para vários casos em que o TSE processa não só Jair Bolsonaro, que já tornou ele elegível, assim como Braga Neto, Luciano Hang e vários outros, mas também, no caso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, dentre outros, Ramagem, a gente viu a Polícia Federal indo na casa de Jordi também, o Marcel Van Hatten sendo processado pela Polícia Federal por crime contra a honra, e isso pode sim estar sendo gestado. Deixar tudo prontinho para julgar os nossos processos lá na frente, perto da eleição de 2026. Porque o legislador original da Constituição de 1988, ele não imaginou que um deputado pudesse ser condenado por crime contra a honra. No entanto, a Constituição prevê que aqueles condenados perdem os direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da condenação. Então, por mais que eu possa receber uma pena mínima de 1, 2 ou 3 meses, se nesse período estiver outubro de 2026, eu vou perder os meus direitos políticos. Então, para remédio disso, eu tenho feito uma articulação para a gente aprovar projetos de lei e PEC para ressalvar os crimes contra a honra, para que eles não façam que a gente perca o direito político. Fique atento. Então, agora, com a eleição do Trump, essas saídas da OMS, a saída do Acordo de Paris, etc., agora isso daí surtiu certamente o efeito necessário para que essas pessoas venham ao Brasil. Ele já vem ao Brasil tendo encontrado 4 vezes com Paulo Figueiredo e pelo menos em 2 oportunidades recebido uma delegação de parlamentares brasileiros junto com pessoas como Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, dentre outros brasileiros que militam e trabalham pelas liberdades. Então é importante, porque ele já vem ao Brasil, de certa maneira, brifados. Já foi falado para ele a situação do Brasil. E eles abriram um e-mail justamente para que você, que já sofreu alguma denúncia, fale qual foi a violação de direitos da sua liberdade de expressão que você sofreu. Um post deletado, uma cartinha do TSE ou do STF pedindo para você, sob pena de multa, ter que excluir algum post, perfis que caíram nas redes sociais. É importantíssimo que a gente faça tudo isso. Eu deixei o e-mail em posts anteriores do meu Instagram. Se não me engano, deixa eu ver onde é que está esse e-mail aqui. CIDH, acho que é CIDH.expression, CIDHexpression@oas.org.
Esse é o e-mail. Vou escrever aqui, vou deixar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo deixar fixado. CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Expression. @OAS, que em inglês significa OEA.org. Deixa eu ver se eu deixo. Fixei meu comentário no Instagram. Então, se você está no YouTube, depois vai lá no Instagram. CIDH Expression @OAS.org. Nesse e-mail você vai relatar a violação que você sofreu, tá? Você não vai criticar ninguém, você não vai atacar ninguém, você não vai xingar ninguém, você só vai falar: olha, meu nome é tal, deixa um canal de contato, meu telefone é tal, vai ter lá também o e-mail, é bom você ficar ligado no e-mail, e tal dia aconteceu isso aqui comigo, sofri uma violação da minha liberdade de expressão. Talvez essa delegação da OEA, ela pode pedir para você fazer o depoimento, para eles te entrevistarem, para conversarem com você. E aí, no final da viagem deles, eles vão fazer um relatório, que eu tenho certeza que será um relatório que vai condenar as violações de liberdade de expressão ocorridas no Brasil. Eu acabei de soltar no meu X e no meu Facebook o e-mail que eu mandei contando da minha história, como que em 2022 eu fui obrigado a deletar posts relacionando o Lula, então candidato, ao Nicolás Maduro e ao Daniel Ortega, sob pena de multa diária, ordem vinda do TSE. E também relatei de quebra, deixei ali links e breves relatos sobre as violações de outras pessoas, tá? Algumas dezenas de pessoas, na verdade, que começou desde 2021 com o TSE bloqueando a monetização de Bárbara Chatolizei, Ravox, dentre outros. Hoje o Ed Raposo, para quem viu pedindo vaquinha para ele, o Ed Raposo que tirava o seu sustento dos seus vídeos das redes sociais, hoje em dia ele está impedido de utilizar as redes sociais dele, condenado, né, a minguar. Se for possível, Alexandre de Moraes, ele quer que essas pessoas morram de inanição, só pode. Não vejo outra maneira pela qual ela impede as pessoas de trabalhar, porque é o trabalho dela. Ela trabalha fazendo vídeo no YouTube, no TikTok, é remunerada pelo YouTube TikTok, ele vai lá e fala: você não pode mais falar nas redes sociais. E ainda diz que isso daí é para favorecer, para preservar a democracia. Se nós fizéssemos fake news, eles estariam nos desmentindo e eles chegariam à presidência da República. Só que o que ocorreu foi justamente o contrário. A gente desmente diariamente aquela imprensa suja que recebe dinheiro do governo Lula, e as pessoas enxergam que nós somos injustiçados, que nós somos lesados, que nós somos violados na nossa liberdade de expressão, que nós somos, né, a parte que está lutando a favor das liberdades. E isso é o que nos dá um tremendo capital político e faz o Jair Bolsonaro ser eleito, como foi em 2018, sem gastar sequer $1 milhão na sua campanha presidencial. Tá? Num outro capítulo, falando de OEA, né, a gente levou uma reclamação em relação à deputada Carla Zambelli, e depois de um ano nós retornamos para cobrar, porque nada tinha sido feito e a deputada tinha perdido o seu passaporte. E aí a gente falando: e aí, pessoal, como é que é? Vocês vão esperar ela ser presa igual o Daniel Silveira? Daniel Silveira, que inclusive o seu advogado chegou a ir à OEA também fazer uma denúncia contra não só Alexandre de Moraes, mas o PGR Paulo Gonet, acusando eles de tortura física e psicológica. E depois de um tempo o Daniel Silveira acabou sendo solto. Ele progrediu de regime para o semiaberto, coisa que já deveria ter sido feito lá atrás, após cumprido 1/6 da pena, mas acabou que o STF postergou isso, né? O STF não, o Alexandre de Moraes manteve ele preso, mesmo ele podendo progredir de regime, algo assim. Meus caros, eu nunca vi um traficante passar metade desse veneno aí do Alexandre de Moraes. Pelo contrário, se estivesse traficando, estava vindo ordem do STF para proibir a Polícia Federal, a polícia, de subir favela que eles dominam, que é a ordem do Fachin, na DPF 6395, se não me engano, que foi impetrada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do Flávio Dino, o partido do Marcelo Freixo, né? Esse mesmo partido é que está impedindo a polícia de subir as favelas, e o crime organizado está estendendo o seu domínio, colocando barricada, né, se armando melhor. É o mesmo efeito que teve do Brizola lá nos anos 80.
tá? Inclusive, cocaína no Rio de Janeiro é apelidada de Brizola. Quem sabe a gente não vê daqui a pouco alguma droga sendo apelidada com o nome de Fachin, em homenagem e agradecimento ao ministro do STF, que não permite que a polícia suba a favela desde o tempo da pandemia. Falou lá atrás que era por causa da pandemia, mas a ordem segue vigorando até hoje. E ele diz que não tem relação. Não, tem não, que isso? O bandido está traficando, está ganhando dinheiro, está comprando mais armamento, mas não tem relação nenhuma. Será que se ele morasse no pé da favela ele ia ter essa mesma decisão? Será que se os filhos dele fossem policiais militares e civis que sobem o morro dominado por traficantes fortemente armados, ele teria essa decisão? Mas encaminhando para o final aqui, pessoal, falei da Carla Zambelli, doutor Paulo Faria, advogado Daniel Silveira, muito corajoso, protocolou já denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão, como é que funciona esse organismo lá? Ela é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela recebe todas as denúncias que chegam sobre violação de direitos humanos, e aqueles casos que eles enxergam indícios de veracidade, indícios de substancialidade, de materialidade, eles mandam para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é quem fará o julgamento dos acusados. Então, hoje em dia, o que nós temos é uma análise prévia para saber se esses casos do Brasil serão levados para uma análise mais profunda da Corte. O Deltan Dallagnol, olha como é que é importante a gente virar a página da eleição da Câmara, tá? Porque eu troquei farpas com o Deltan Dallagnol. Troquei farpas não, né? Na verdade ele argumentou para um lado, eu argumentei para o outro, cada um forma a sua convicção, mas sempre de maneira educada. O Deltan Dallagnol está relembrando que o Brasil tem um representante nessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o Rodrigo Mudrovich. E pelo que eu vi ali, o Deltan estava sugerindo que o Rodrigo Mudrovich pode ter, né, alertado a Suprema Corte Brasileira de que a OEA está vindo para fazer um trabalho sério no Brasil. E isso pode ter motivado o Alexandre de Moraes a dar uma afrouxada e liberado as redes sociais de Monark, dentre outras pessoas que ele tá liberando agora, para tentar mostrar, nessa visita da OEA ao Brasil, para tentar dizer, olha, aqui não está tão ruim não, olha só, inclusive o Alexandre de Moraes é um cara que senta, que negocia, que está tocando a bola e está amenizando aqui essa questão da repressão. Eu acho que eles estão com medo do que pode vir da OEA, né? E o Alexandre de Moraes ele não age sozinho, ele está numa Suprema Corte com outros 11 juízes, outros 10, né? Com ele, total de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se isso daí de fato ocorreu, essa interlocução do Rodrigo Mudrovich, mas eu achei ela bem interessante. O que a gente tem só que analisar é o seguinte, e aí vem um recado importante para você que está me assistindo. O Alexandre de Moraes, ele sempre acaba se sentindo mais forte depois que ocorre algum recuo. Sem entrar no mérito, até porque eu não tenho todos os detalhes, mas vocês vão lembrar daquele 7 de setembro, que no dia seguinte o Jair Bolsonaro fez uma carta, né, botando panos quentes, e eu acreditava, não estou falando que teve acordo ali, porque eu não sei, mas eu acreditava que fosse, né, ocorrer algum tipo de distensionamento, e não foi isso que aconteceu. O Alexandre de Moraes continuou com os inquéritos. Depois, quando o Jair Bolsonaro não era mais presidente, ele botou o Daniel Silveira preso, ignorou o indulto do presidente. Mais para frente, ele e o STF, em maio de 2023, eles anularam o indulto dado pelo presidente de maneira bizarra, com o argumento de que fere o princípio da pessoalidade. O presidente conhece Daniel Silveira, então não pode dar o indulto. Calma aí, no passado, a Dilma e o Lula que indultaram e beneficiou o Zé Dirceu, por exemplo. Mas enfim, estou querendo dizer o seguinte: pode ser que seja uma sinalização de distensionamento, mas depois de repetidos capítulos semelhantes, eu creio que a gente tem que continuar indo aos Estados Unidos e a gente tem que continuar expondo o Alexandre de Moraes, porque ele não é uma pessoa que se intimida facilmente, e se ele recuar
e você achar que está distensionando, ele já provou que depois ele volta com o dobro de força. Então, semana que vem eu estou mantendo a minha viagem aos Estados Unidos para falar com parlamentares americanos, principalmente. Eu seguirei no trabalho de exposição da ditadura de toga que o Brasil vem vivendo. Não há outro termo, é uma ditadura que a gente está vivendo. Deputado que tem que discutir com os outros e ver com a assessoria o que ele pode ou não falar da tribuna da Câmara, isso não é um país saudável. Não se trata de uma democracia quando você critica a Polícia Federal e a Polícia Federal move inquéritos contra os deputados. A gente tem imunidade parlamentar. Ocorreu comigo, com o Cabo Gilberto, que é deputado federal pela Paraíba, e com o deputado Marcel Van Hatten. O único que segue adiante é do Marcel Van Hatten, porque ele foi enquadrado em injúria, que é atribuir falsamente crime a outra pessoa. Não atribui falsamente nada. Mas como é um crime que tem uma pena um pouco maior, esse inquérito ele vai seguir adiante. E já eu e Cabo Gilberto, nós fomos investigados pela Polícia Federal por ter cometido outro tipo de crime contra a honra, que é mais leve, né? E esse crime mais leve, a Polícia Federal tem uma instrução normativa interna que fala que a PF não investiga esse tipo de crime, né? Não coloca adiante as investigações, porque são penas que sempre acabam se transformando em pagamento de cesta básica, né? Sempre ocorre uma transação penal, que são os chamados crimes de menor potencial ofensivo. São quando as penas máximas não ultrapassam 2 anos de cadeia. Mas a gente passou sim pelo crivo da nossa maravilhosa Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal, né, de Fábio Chora e companhia. Então, nós temos nos Estados Unidos esse grande escândalo da USAID, que eu pretendo detalhar com os parlamentares americanos e tentar trazer esse, assim como foi o Twitter Files Brasil, exposto por Michael Schellenberg, que acabou entrando na discussão do Subcomitê Global para Direitos Humanos do Chris Smith. E o Michael Schellenberg ele foi ouvido lá junto com o Alan dos Santos, junto com o Chris Pavlovski, que é o dono da Rumble, e tinha até um esquerdinha lá na audiência, que tem conexões com o PT, que também foi ouvido. Isso aí não tem problema, tá? Porque ouve-se todos os lados. Eu fico muito confortável. A verdade está do nosso lado. Eu não tenho por que ficar censurando os outros. Inclusive, é até positivo às vezes, dá dor de cabeça, mas é positivo às vezes quando a imprensa nos acusa de algo falsamente, porque eu mostro a verdade e ganho mais capital político. Sempre que você atravessa uma crise, uma falsa acusação, do outro lado você chega mais forte. Então eu pretendo levar esse caso da USAID, Atlantic Council, NED e outros organismos que os Estados Unidos utilizam para fazer política internacional, levar esse caso para dentro do Congresso americano. Não sei se também dentro da comissão presidida pelo Jim Jordan, que é o Comitê de Justiça, o equivalente à nossa CCJ. Jim Jordan que fez o relatório sobre o Twitter Files Brasil de mais de 400 páginas. Não sei se a gente vai conseguir trazer para dentro da Comissão de Direitos Humanos com o Chris Smith, né? Não sei se junto com a Maria Elvira Salazar, que também está diante de um subcomitê para tratar dessas questões de ditaduras na América Latina e violações de liberdade, mas eu acho que algum deles vai acatar, e depois eu pego 15 ou 16 horas de voo, né? Volto para o Brasil, passo o final de semana, passo terça, passo quarta, quinta-feira retorno para os Estados Unidos, dia 20, porque vai ser o CIPEC Estados Unidos, e aí é mais uma oportunidade de você encontrar com outras autoridades lá. Sempre um bom lugar para você fazer network, para você fazer contato, para você levar o problema que está acontecendo no Brasil, para esclarecer lá fora. E lá de fora, por vezes, vem esse tipo de ação, essa visita para o OEA, né? Vem mais clareza sobre quem é Lula da Silva, o jogo que ele joga junto com o Alexandre de Moraes, que a Janja mandou um fuck you Elon Musk, e assim por diante. Então esse nosso trabalho, a gente fica muito feliz de que ele tá dando resultado.